Dizem que o silêncio de um saguão de prédio antigo tem um peso próprio, uma densidade que se acumula nos cantos como poeira invisível. Mas no edifício Aurora, esse peso era quase insuportável, uma massa física que pressionava os tímpanos e fazia o peito apertar cada vez que eu cruzava a soleira de granito escuro. Quando assinei o contrato de aluguel daquela unidade no 12º andar, ignorei os avisos implícitos na fachada descascada e no brilho fosco dos ornamentos de latão. Eu precisava de um lugar barato, e o Aurora era um vestígio de uma elegância esquecida, um gigante de concreto e ferro que parecia observar a rua com olhos de vidro temperado e indiferença. No entanto, o que eu não esperava, o que nenhum corretor ou anúncio de classificados jamais ousaria mencionar, era a figura sentada atrás do vidro blindado da portaria. Um homem cuja presença desafiava as leis básicas da biologia e do tempo. Um sentinela que parecia ter sido esculpido na mesma substância das sombras que habitavam o corredor. Ele estava lá, quando cheguei com minhas primeiras caixas sob uma chuva torrencial de terça-feira, e ele estava lá, exatamente na mesma posição, quando saí para trabalhar na manhã seguinte, e na noite seguinte, e em todas as madrugadas em que a insônia me levava a buscar o ar frio da calçada. No início, pensei que fosse apenas uma escala de trabalho abusiva, um desses regimes de exploração que infelizmente ainda persistem em cantos esquecidos da metrópole. Mas o tempo começou a dobrar sobre si mesmo, e a realidade daquela guarita revelou algo muito mais sinistro do que a mera negligência trabalhista. O primeiro gancho da minha suspeita não foi o cansaço que ele deveria sentir, mas a total ausência de movimento humano básico. Seu Justino, como li no crachá de plástico amarelado, que repousava sobre o balcão de fórmica, não piscava com a frequência necessária para manter as córneas úmidas. Seus olhos eram orbes fixos, de um castanho tão escuro que pareciam absorver a parca luz fluorescente que tremelicava sobre sua cabeça, e sua pele tinha a textura de um pergaminho que foi esticado sobre uma estrutura óssea excessivamente angular. No segundo dia, comecei a prestar atenção nos detalhes que as pessoas normais ignoram na pressa do cotidiano. Notei que a garrafa térmica de café, posicionada exatamente a 3 centímetros de sua mão direita, nunca emitia vapor. Nunca era aberta e nunca mudava de lugar. Notei que o rádio de pilha, um modelo antigo com a antena levemente entortada, emitia apenas um chiado estático, uma frequência branca que servia como trilha sonora para o seu isolamento eterno. E, mais perturbador ainda, notei que nunca, sob hipótese alguma, eu via um rendição de turno. Eu saía às 8 da manhã e ele estava lá. Eu voltava às 6 da tarde e ele estava lá. Eu descia para buscar uma entrega de pizza às 11 da noite e ele continuava lá, com o mesmo uniforme caqui impecável, sem um único vinco novo, sem uma gota de suor, sem um bocejo que traísse a fadiga de uma vigília que parecia não ter fim. A contextualização do edifício Aurora é fundamental para entender o meu desespero crescente, pois aquele prédio não era apenas uma construção de alvenaria, era um labirinto vertical de segredos sussurrados. Os elevadores eram caixas de metal rangentes que subiam com uma relutância quase consciente, e os corredores eram longos demais, com portas numeradas que pareciam mudar de lugar se você as olhasse pelo canto do olho. Os outros moradores eram sombras apressadas, figuras que evitavam o contato visual e que passavam pela portaria com uma submissão automática, como fiéis atravessando um altar de uma divindade severa e silenciosa. Eu tentei perguntar sobre seu Justino para a vizinha do 1204, uma senhora de cabelos tingidos, de um roxo desbotado que sempre carregava um cheiro de naftalina e medo. Quando mencionei que o porteiro parecia estar trabalhando demais,
Ela parou de respirar por um segundo. Seus olhos se arregalaram e ela apressou o passo, murmurando algo sobre não interferir na ordem das coisas, que o Justino sempre esteve lá e que o Justino sempre estaria lá, como se ele fosse uma constante física, como a gravidade ou a entropia. Essa resposta não foi um alívio. Foi o início de uma espiral de obsessão que começou a consumir minha sanidade. O problema escalou na segunda semana, quando a curiosidade deu lugar a uma tensão palpável que me fazia hesitar antes de entrar no saguão. Comecei a fazer testes. Eu passava pela portaria e deixava cair deliberadamente um molho de chaves, esperando uma reação, um salto de surpresa, qualquer sinal de reflexo humano. Justino apenas movia os olhos, nunca o pescoço, e sua voz, quando ele finalmente falava para anunciar uma visita ou a chegada de um pacote, era um som seco, como o atrito de folhas mortas sendo arrastadas pelo asfalto. "Boa noite, Sr. Mendes", ele dizia, e o som parecia não vir de suas cordas vocais, mas do próprio ar ao meu redor. Ele sabia meu nome antes mesmo de eu me apresentar na primeira vez. Ele sabia minha rotina. Ele sabia o momento exato em que eu colocava a mão na maçaneta da minha porta, 10 andares acima, pois quando eu chegava ao térreo, ele já estava com o portão eletrônico engatilhado, o clique metálico da trava ecoando no vazio como um disparo. Comecei a me perguntar, quando ele comia? Onde ele ia ao banheiro? Onde ficavam seus pertences pessoais? A guarita era um aquário de vidro e tédio, contendo apenas uma cadeira de couro sintético descascada, o balcão, o rádio chiando e aquela garrafa térmica fria. Não havia migalhas, não havia manchas de café, não havia o rastro de vida que qualquer ser humano deixa em seu local de trabalho após 10 minutos, muito menos após décadas. Open loops começaram a se abrir na minha mente como feridas que não cicatrizam. Porque o relógio de parede atrás dele, um modelo de plástico barato com a logomarca de uma empresa de seguros extinta nos anos 90, tinha os ponteiros travados às 3h33. Porque as câmeras de segurança, cujos monitores ficavam voltados para ele, mostravam imagens de corredores que não pertenciam ao Aurora, lugares com paredes cobertas de limo e portas que pareciam feitas de carne. Eu me via preso em um desenvolvimento de paranoia pura, onde cada pattern interrupt, cada pequena quebra na monotonia do prédio, me levava de volta à figura central do porteiro. Uma noite, decidi que não dormiria. Fiquei sentado na escada de incêndio, observando o saguão através de uma fresta na porta de metal. 1 hora, 2 horas, 4 horas se passaram. O mundo lá fora escureceu. Os ruídos da cidade silenciaram, e o silêncio do Aurora se tornou absoluto. Justino não se moveu. Ele não mudou o peso do corpo de uma perna para a outra. Ele não consultou um celular. Ele apenas olhava para o nada, com aquela expressão de expectativa estática, como se estivesse esperando por algo que estava para acontecer há um século e que, finalmente, estava prestes a se manifestar. O reengajamento com essa estranheza veio em uma quarta-feira de neblina densa. Ao passar por ele, notei algo que me gelou o sangue. No reflexo do vidro da portaria, eu podia ver o meu rosto, o balcão e o rádio, mas o lugar onde Justino deveria estar sentado era um vácuo. O reflexo mostrava a cadeira vazia. Olhei diretamente para ele e ele estava lá, sólido, tangível em sua farda caqui. Mas o espelho da realidade no vidro blindado dizia o contrário. Ele percebeu minha hesitação. Pela primeira vez, ele esboçou o que poderia ser chamado de sorriso, mas foi apenas um repuxar de lábios que revelou dentes brancos demais, simétricos demais para serem naturais. "O senhor parece cansado, Sr. Mendes. O sono é uma dívida que todos acabam pagando, não é mesmo?" Ele disse. E aquela frase soou como uma sentença de morte. Corri para o elevador, as mãos tremendo tanto que mal consegui apertar o botão do meu andar.
Eu sentia que ele estava me observando, não apenas com os olhos, mas com o próprio edifício, como se as paredes fossem extensões de seu sistema nervoso. O clímax desta primeira fase da minha descida ao abismo ocorreu quando o porteiro fez o impensável. Durante semanas, ele fora uma estátua, um objeto de decoração macabro confinado à sua guarita. Mas, em uma noite de tempestade, quando os trovões faziam as janelas do Aurora vibrar como se fossem quebrar, o elevador parou entre o térreo e o subsolo. As luzes de emergência, de um vermelho doentio, acenderam-se e o som do rádio estático de Justino começou a sair pelo alto-falante da cabine. Eu estava preso. Pânico puro e destilado tomou conta de mim. Apertei o botão de emergência repetidamente. A voz dele veio pelo interfone do elevador, mas não era a voz seca de antes. Era uma sobreposição de 1000 vozes, um coro de agonia e paciência. Não adianta apertar os botões, Sr. Mendes. O tempo aqui dentro não segue a mecânica dos homens. Eu estou aqui há tanto tempo que esqueci o que é o lado de fora. Você quer ver o que eu vejo? A porta do elevador se abriu com um solavanco, mas não havia um andar ali. Havia apenas a guarita. Eu estava olhando para as costas de Justino, mas a guarita agora era vasta como uma catedral. E o vidro que nos separava era a única coisa que impedia que o vácuo absoluto do lado de fora entrasse. Ele se levantou. O som de suas articulações estalando foi como galhos secos se quebrando em uma floresta morta. Ele se virou lentamente e eu vi que seu crachá não dizia mais Seu Justino. Ele estava em branco. Seu rosto começou a se desmanchar. A pele de pergaminho caindo em tiras para revelar algo que não era osso, mas uma luz negra, uma ausência de matéria que pulsava no ritmo do chiado do rádio. Eu percebi, naquele momento de clareza aterrorizante, que ele não era um porteiro. Ele era o porteiro de algo muito maior, um zelador de uma fronteira que eu acabara de cruzar sem perceber. Ele nunca vai embora porque ele é o lugar. Ele é a fundação. Ele é o Aurora, e o Aurora é ele. O terror não era que ele estivesse me observando, mas que ele estivesse me integrando ao edifício, transformando meu medo em mais uma camada de tinta nas paredes descascadas. A conclusão desta primeira parte da minha história não é um fim, mas um aviso. Eu consegui sair daquele elevador, não sei como, e me arrastei de volta para o meu apartamento, trancando todas as portas e empilhando móveis contra a entrada. Mas enquanto escrevo isso, ouço o som, o clique metálico da trava lá embaixo, o som do portão eletrônico abrindo e fechando, num ritmo cardíaco. E através do interfone que eu jurava ter desconectado da parede, ouço o chiado estático do rádio e a respiração pesada de quem nunca dorme, nunca come e nunca vai embora. Ele está esperando. Ele sabe que eu sei. E agora que você leu isso, agora que você visualizou o rosto de Justino e sentiu o cheiro de ozônio e papel velho, você também faz parte da escala de serviço dele. Se você já sentiu que o corredor do seu prédio ficou longo demais em uma noite solitária, ou se a figura na portaria pareceu imóvel por tempo demais para ser humana, não ignore o seu instinto. O edifício Aurora tem muitas portas, mas poucas saídas, e Justino tem as chaves de todas elas. Fique atento para a continuação desta narrativa. Pois o que acontece quando as luzes finalmente se apagam e o porteiro decide subir para entregar a sua correspondência pessoalmente é algo que a sua mente pode não estar preparada para processar. Este é apenas o começo da vigília. O porteiro que nunca vai embora ainda tem muito a mostrar, e você, que agora compartilha deste conhecimento, não pode mais simplesmente desviar o olhar. Acompanhe a parte 2 de 3, onde revelarei o que existe por trás da porta da guarita e o destino daqueles que tentaram, sem sucesso, renunciar ao seu contrato com o edifício Aurora. O turno de Justino está apenas começando. Seus olhos não piscam. Eu contei.
Durante 42 minutos, escondido atrás da pilastra de mármore falso do corredor que leva aos elevadores, eu observei o Sr. Alfeu através do reflexo no espelho fumê que decora o hall de entrada do edifício meridiano. Ele permaneceu absolutamente estático em sua guarita de vidro temperado, uma redoma que parecia filtrar não apenas o som, mas a própria passagem do tempo. A luz amarelada e vacilante do teto projetava sombras profundas em suas órbitas oculares, transformando seu olhar em dois buracos negros que pareciam sugar toda a parca luminosidade do ambiente. Ele não leu um jornal, não checou o celular, não bocejou, nem sequer ajustou a postura na cadeira de couro sintético descascado que rangia sob qualquer outro peso, menos o dele. Ele era uma estátua de carne e tecido barato, um sentinela de fibra sintética, cuja existência parecia estar atada aos alicerces de concreto deste prédio maldito. O que mais me perturba não é apenas a sua presença constante, mas a forma como a realidade ao redor dele parece se dobrar para acomodar sua onipresença. No primeiro dia, achei que fosse apenas dedicação excessiva ao trabalho. Talvez um homem solitário que encontrou na vigília a sua única razão de ser. Mas agora, semanas depois, a compreensão da minha situação começou a se infiltrar pelos poros da minha pele como um mofo invisível e persistente. A cada vez que eu atravesso o hall, o ar parece tornar-se mais denso, saturado com um cheiro metálico de ozônio e poeira antiga, como se a guarita do Sr. Alfeu fosse o epicentro de uma anomalia atmosférica. Eu tentei falar com os outros moradores, mas o edifício meridiano é um cemitério vertical de silêncios compartilhados. Dona Mercedes, do 402, uma senhora cujo rosto parece um mapa de rugas esculpido pelo pavor, apressa o passo e finge um acesso de tosse toda vez que eu tento mencionar o porteiro. O jovem do 705, que sempre carrega fones de ouvido e um skate, simplesmente olha através de mim, como se eu fosse um fantasma ou uma inconveniência estatística. Todos eles sabem. Eles sentem a mesma pressão no peito quando o elevador demora a chegar e são forçados a esperar sob o escrutínio silencioso de Alfeu. É uma cumplicidade de covardia. Eles aceitaram a regra não escrita. O porteiro está lá, ele sempre esteve lá e ele nunca, sob hipótese alguma, irá embora. Eu tentei forçar uma saída hoje de madrugada, alegando uma emergência médica fictícia, apenas para testar os limites dessa prisão de vidro e mármore. Quando me aproximei da porta giratória, que estava travada eletronicamente, Alfeu não disse uma palavra. Ele apenas levantou a mão direita e apontou para o relógio de parede. Um relógio cujos ponteiros não se moviam, mas cujos números pareciam pulsar suavemente. Ele sorriu, um movimento lento que não alcançou seus olhos, revelando dentes que eram excessivamente brancos e retos para um homem da sua idade aparente. Foi um sorriso de reconhecimento, o tipo de sorriso que um colecionador dá ao ver uma peça rara finalmente se acomodar em sua vitrine. O problema escalou para um nível puramente físico e sensorial. O prédio está apodrecendo, eu vejo as infiltrações nas paredes, sinto o cheiro de esgoto que sobe pelos ralos, observo o reboco caindo como neve suja nos corredores escuros. Mas o hall de entrada, o domínio de Alfeu, permanece impecável. É como se o tempo fluísse de forma diferente ali. Enquanto meu apartamento se torna um santuário de desordem e desespero, o balcão de granito da guarita brilha com um polimento impossível. Eu comecei a notar detalhes que minha mente, em um mecanismo de defesa, havia ignorado inicialmente. O uniforme de Alfeu não tem costuras. O tecido azul escuro parece ser uma extensão de sua própria pele, moldando-se perfeitamente ao seu torso, sem uma única prega ou vinco. E o livro de ocorrências, aquele volume encadernado em couro gasto que repousa sobre a mesa. Eu o vi escrevendo nele com uma caneta tinteiro de prata.
O som da pena raspando no papel é desproporcionalmente alto, um som de osso sendo lixado que ecoa pelos corredores vazios, mesmo quando estou 3 andares acima. Ontem à noite, aproveitando um momento em que ele parecia distraído com um monitor de segurança que exibia apenas estática chiada, eu me aproximei sorrateiramente e olhei de relance para as páginas abertas. O que vi congelou o sangue em minhas veias. Não eram registros de nomes, horários ou pacotes recebidos. Eram descrições detalhadas dos meus sonhos. Estavam lá, escritas com uma caligrafia rebuscada e elegante, as imagens da minha infância, os rostos de pessoas que eu já esquecera e o pesadelo recorrente que tive na noite anterior sobre ser enterrado vivo sob as fundações deste prédio. Como ele pode saber? Como ele pode documentar o que acontece dentro da minha mente enquanto eu durmo? A tensão cresce a cada segundo que passo dentro deste perímetro de concreto. Eu sinto que não sou mais o mestre do meu próprio destino, mas sim um personagem em um roteiro que Alfeu está revisando e editando conforme sua vontade. A curiosidade que antes me movia foi substituída por um terror gélido e paralisante. Eu comecei a mapear as rotas de fuga, mas todas parecem levar de volta ao hall. As escadas de incêndio terminam em portas lacradas por ferrugem que nenhum esforço humano consegue romper. As janelas do meu andar dão para um beco que parece estar sempre envolto em uma neblina amarelada, impedindo qualquer visão da rua ou do mundo exterior. É como se o edifício meridiano tivesse se descolado do resto da cidade, tornando-se uma ilha de pesadelo flutuando em um vácuo de indiferença. E Alfeu é o faroleiro desse abismo. Hoje, no meio da tarde, enquanto eu tentava desesperadamente encontrar uma saída pelos fundos, ouvi o interfone do meu apartamento tocar. O som foi como uma chicotada no silêncio da sala. Eu atendi, as mãos tremendo tanto que quase derrubei o aparelho. Não houve saudação, apenas o som de uma respiração pesada, rítmica, e então a voz dele, vinda das profundezas de uma caverna metálica. O senhor esqueceu de assinar a sua entrada, vizinho. O registro está incompleto. Não podemos prosseguir até que o círculo se feche. A voz não soava como a de um ser humano. Era uma colagem de frequências, um amálgama de sussurros que parecia vibrar dentro dos meus próprios dentes. Eu bati o fone no gancho, mas o toque persistiu, ecoando nas paredes, no teto, dentro da minha cabeça. Eu saí correndo para o corredor. Precisava confrontá-lo, precisava de respostas ou de um fim para essa agonia. Ao chegar ao hall, no entanto, o cenário havia mudado. As luzes não estavam mais vacilantes. Elas brilhavam com uma intensidade ofuscante, branca e estéril. Alfeu estava fora da guarita, parado exatamente no centro do tapete vermelho que leva à porta principal. Ele parecia mais alto, sua silhueta recortada contra a claridade externa que agora parecia uma parede de luz sólida. Ele segurava o livro de ocorrências aberto, oferecendo-me a caneta de prata. O medo que senti naquele momento foi algo transcendente, uma epifania de horror puro. Eu percebi que ele não estava ali para me impedir de sair. Ele estava ali para garantir que eu nunca tivesse existido lá fora. Cada registro naquele livro era uma parte da minha vida sendo apagada do mundo exterior e transferida para os arquivos do prédio. Minhas memórias, minhas conexões, meus documentos, tudo estava sendo devorado pela tinta preta daquela caneta maldita. Eu recuei, tropeçando nos meus próprios pés, e voltei para o elevador. Apertei o botão do meu andar freneticamente, mas a cabine não se moveu. Em vez disso, o painel de números começou a mudar, os algarismos sendo substituídos por símbolos que eu não reconhecia, mas que meu subconsciente parecia compreender como advertências ancestrais. As portas se fecharam e eu senti um solavanco violento, como se o prédio inteiro estivesse subindo ou descendo para uma dimensão diferente. Quando as portas se abriram novamente, eu não estava no meu andar.
Eu estava em um lugar que parecia uma versão distorcida do porão, um labirinto de arquivos de metal que se estendiam até onde a vista alcançava sob uma luz avermelhada e doentia. E lá, entre as fileiras de gavetas enferrujadas, eu vi outros moradores. Eles não estavam mortos, mas também não estavam vivos. Eles eram sombras pálidas, movendo-se mecanicamente, organizando papéis, etiquetando pastas, todos vestindo o mesmo uniforme azul escuro de Alfeu, mas em estágios diferentes de decomposição ou integração. Eles eram os antigos visitantes, que, assim como eu, haviam esquecido de assinar a saída, ou que assinaram a entrada cedo demais. A revelação foi como um soco no estômago. O Sr. Alfeu não é uma pessoa, ele é um processo. Ele é a manifestação da entropia burocrática deste lugar, uma entidade que se alimenta da identidade humana para manter a estrutura do edifício meridiano de pé. E agora, ele me quer como parte da sua equipe. A progressão é inevitável. Eu sinto meus próprios dedos se tornando rígidos, a pele perdendo a cor, a mente sendo invadida por uma necessidade compulsiva de organizar, registrar, vigiar. Eu tentei gritar, mas minha voz saiu abafada, como se estivesse envolta em algodão ou tempo morto. Eu voltei para o meu apartamento, trancando todas as fechaduras, mas sei que isso é inútil. As paredes estão transpirando um óleo negro que cheira a mesma tinta da caneta de Alfeu. Eu olhei no espelho, e meu reflexo estava atrasado em alguns segundos, como se minha imagem estivesse lutando para se manter vinculada ao presente, enquanto o resto de mim era puxado para o passado eterno do porteiro. Eu preciso documentar isso enquanto ainda sou capaz de pensar em primeira pessoa, enquanto o eu não se tornou nós ou ele. Há um loop aberto na minha mente, uma pergunta que me consome. Quem foi o primeiro porteiro? Se este prédio é um organismo que consome seus habitantes, quem plantou a primeira semente dessa abominação? Eu encontrei uma fotografia antiga, escondida sob o taco solto do meu quarto. Uma imagem em sépia datada de 1922. Na foto, o prédio ainda estava em construção. Apenas um esqueleto de ferro contra um céu tempestuoso. E lá, na frente dos andaimes, estava ele, o mesmo rosto, o mesmo olhar inexpressivo, a mesma postura de sentinela. Ele não envelheceu um único dia em um século. O Senhor. Alfeu é o alicerce vivo sobre o qual o sofrimento de todos os residentes anteriores foi construído. E o mais aterrorizante é que na foto ele não está sozinho. Ao lado dele, segurando um conjunto de chaves que parecem feitas de dentes humanos, está uma figura cuja silhueta é estranhamente familiar. É a minha silhueta. Eu vejo as mesmas roupas que estou usando agora, a mesma cicatriz na minha testa que ganhei em um acidente de infância. O tempo não é uma linha aqui, é um círculo vicioso, uma serpente que morde a própria cauda sob o olhar vigilante de uma guarita de vidro. O clímax dessa percepção me atingiu com a força de um desabamento. Eu não me mudei para cá por escolha ou por acaso. Eu fui convocado. Minha vida inteira foi um preâmbulo para este momento de servidão eterna. O interfone tocou novamente. Desta vez, eu não tive medo. Eu senti uma resignação profunda e doentia, uma aceitação de que a resistência é apenas uma forma de prolongar a transição. Eu caminhei até o aparelho e ouvi apenas o som de uma caneta tinteiro sendo fechada. Está na hora da troca de turno, a voz disse, agora vindo de dentro do meu próprio armário. O círculo está se fechando. O problema nunca foi o porteiro que nunca vai embora, mas sim o fato de que, uma vez que você entra no campo de visão dele, você também nunca mais poderá partir. Eu olho para minhas mãos e vejo a cor azul escuro começando a atingir minhas unhas. A transformação é tanto física quanto metafísica. A densidade do meu desespero é a única coisa que me mantém ancorado à realidade, enquanto o mundo lá fora se torna um borrão indistinguível.
Se você está lendo isso, se você está pensando em alugar um apartamento no edifício Meridiano, olhe bem para o homem na guarita. Olhe para os detalhes do seu uniforme. E, pelo amor de tudo o que é sagrado, não aceite a caneta, não assine nada, porque a vigilância dele não é para sua proteção, é para sua preservação como uma peça de mobília em seu museu de almas esquecidas. Agora, ouço passos no corredor, passos pesados, deliberados, que param exatamente na frente da minha porta. O som de uma chave mestre girando na fechadura é o som final da minha liberdade. Eu ainda não terminei de contar minha história, mas o Sr. Alfeu é muito rigoroso com os horários. Ele está entrando e ele trouxe o livro. Se você quer saber o que acontece quando a luz da guarita se apaga e o verdadeiro turno começa, você precisará ouvir o que tenho a dizer a seguir, se minha voz ainda me pertencer. Esteja atento ao próximo sinal. A terceira parte desta vigília está prestes a começar e o preço da entrada é muito mais alto do que você imagina. Não feche os olhos. Ele está observando você agora através desta tela, através deste texto. Ele está sempre lá. A percepção de que o mundo exterior havia deixado de existir não veio com um estrondo ou com um evento cataclísmico, mas sim com o silêncio absoluto e cortante de uma chave que subitamente parou de girar na fechadura da porta principal. Eu estava parado ali, no centro do saguão de mármore frio, com o suor escorrendo pelas minhas têmporas e o coração martelando contra as costelas como um animal enjaulado, enquanto observava a figura imóvel de seu Adhemar atrás do balcão de vidro fumê. Ele não piscava. Ele nunca piscava. O relógio de parede, aquele círculo de plástico amarelado que parecia ditar o ritmo da minha agonia, havia parado exatamente às 3h33 da manhã, e o ponteiro dos segundos apenas tremia, incapaz de avançar, como se o próprio tempo tivesse colidido contra um muro invisível. Foi nesse momento que eu entendi que o prédio não era apenas um lugar onde eu morava, mas uma entidade que me digeria lentamente, e seu Adhemar era o suco gástrico, a enzima necessária para quebrar minha vontade até que eu não passasse de mais um tijolo naquela estrutura maldita. Se você já sentiu, ao entrar no seu prédio tarde da noite, que o corredor se tornou mais longo do que deveria, ou que o elevador demorou 1 segundo a mais para abrir as portas, preste muita atenção, porque a minha história é o que acontece quando você decide não ignorar esses sinais. Eu tentei fugir, eu tentei gritar, mas a voz que saiu da minha garganta não era minha, era um eco distorcido de todos os moradores que vieram antes de mim e que agora fazem parte da fundação deste lugar. O ar no saguão estava pesado, carregado com o cheiro metálico de ozônio e algo que lembrava cera de chão antiga, um odor que grudava nas narinas e parecia subir até o cérebro, nublando o raciocínio. Eu olhei para as portas de vidro que davam para a rua, mas não havia rua. Além do vidro, estendia-se uma névoa cinzenta e impenetrável, uma massa amorfa que devorava os postes de luz, as calçadas e o próprio horizonte. O mundo lá fora fora cancelado, restando apenas este bloco de concreto e angústia. Eu me aproximei do balcão, minhas mãos tremendo tanto que o molho de chaves no meu bolso tilintava como um sino fúnebre. Seu Adhemar inclinou a cabeça, um movimento mecânico e seco, o som de vértebras estalando ecoando pelo silêncio opressor. Ele estendeu a mão, aquela mão pálida e manchada de senilidade, e apontou para o livro de registros que repousava sobre o balcão. O papel parecia pele humana curtida, as bordas amareladas e gastas pelo toque de 1000 dedos desesperados. Quando meus olhos pousaram na página aberta, o fôlego fugiu dos meus pulmões. O último nome escrito ali, em uma caligrafia elegante e terrivelmente familiar, era o meu, mas a data de entrada não era a do dia em que me mudei. A data de entrada era hoje.
e a data de saída estava em branco, aguardando um preenchimento que eu sabia, no fundo da minha alma, que nunca aconteceria. O conflito escalou quando tentei recuar em direção às escadas, mas os degraus pareciam se multiplicar diante dos meus olhos. Cada vez que eu subia um lance, eu me encontrava de volta ao saguão diante daquele balcão, diante daquele homem que era mais sombra do que carne. A arquitetura estava se reconfigurando, as paredes de gesso e pintura descascada pareciam respirar, emitindo um suspiro baixo e rítmico que vibrava através da sola dos meus sapatos. Eu estava preso em um loop geométrico, uma armadilha de Escher construída com o propósito de exaurir minha sanidade. Foi então que as portas do elevador se abriram com um rangido metálico que soou como um grito de agonia. Lá dentro não havia o interior espelhado habitual, mas sim uma escuridão tão densa que parecia ter peso. Uma voz, vinda de todos os lugares e de lugar nenhum, sussurrou meu nome. Era a voz da minha mãe, depois a voz de um amigo de infância, e então a voz de seu Ademar, todas sobrepostas em uma cacofonia de desespero. Eles me chamavam para entrar. Eles diziam que o turno estava prestes a começar. Nesse ponto, a tensão atingiu um nível insuportável. Eu comecei a correr. Corri pelos corredores do primeiro andar, mas as portas dos apartamentos não tinham maçanetas. Eram apenas retângulos lisos de madeira encravados nas paredes. Eu bati em cada uma delas, esmurrando até que meus nós dos dedos sangrassem, implorando por ajuda. Mas a única resposta era o eco dos meus próprios golpes. A iluminação fluorescente piscava, lançando sombras longas e distorcidas que pareciam se despregar do chão e tentar agarrar meus tornozelos. Eu parei para retomar o fôlego perto de um espelho no final do corredor, e o que vi me fez cair de joelhos. Meu reflexo não estava me seguindo. Ele estava parado, observando-me com uma expressão de piedade profunda, e ele usava o mesmo cap azul marinho que seu Ademar ostentava com tanto orgulho. Minhas roupas estavam mudando. O jeans e a camiseta que eu vestia estavam se transformando. As fibras do tecido se reestruturando em um uniforme rígido e pesado. O crachá no meu peito já exibia meu nome em letras douradas sobre um fundo preto. A transformação não era apenas física. Eu sentia minhas memórias escorrendo pelos meus dedos, as lembranças do sol, do cheiro da chuva, do rosto das pessoas que amei, tudo sendo substituído por protocolos de segurança, horários de entrega de correspondência e o conhecimento absoluto de quem morava em cada unidade, de quem devia o condomínio e de quem escondia segredos terríveis atrás das portas fechadas. Se você acha que as paredes da sua casa são apenas tijolos e argamassa, você nunca prestou atenção suficiente nas rachaduras. Elas são como veias, e o que corre dentro delas não é água ou eletricidade, mas a essência daqueles que foram esquecidos. Eu precisava de uma saída, uma última tentativa de quebrar o ciclo. Lembrei-me da porta de serviço que levava ao subsolo, um lugar que sempre evitei pelo cheiro de mofo e pela escuridão perpétua. Desci as escadas correndo, meus novos sapatos de sola de borracha rangendo no concreto úmido. Lá embaixo, entre caldeiras que rugiam como feras adormecidas e canos que latejavam com um fluido escuro, encontrei o centro nervoso do prédio. Não eram máquinas que controlavam o lugar, mas uma imensa tapeçaria de fios de cobre entrelaçados com o que pareciam ser cabelos humanos. No centro de tudo, uma tela de monitor antiga mostrava imagens de todas as câmeras de segurança. Em cada tela, eu via a mim mesmo em diferentes estágios de desespero. Eu via a mim mesmo subindo as escadas. Eu via a mim mesmo esmurrando as portas. E eu via a mim mesmo sentado no balcão do saguão, imóvel, esperando. O clímax foi uma explosão de revelação e horror. Seu Ademar surgiu das sombras do subsolo, mas ele não caminhava. Ele deslizava, como se fizesse parte do próprio chão. Ele não era um homem que envelhecera no cargo.
Ele era uma manifestação da necessidade do prédio de ter um observador. Ele me explicou, com uma voz que soava como areia sendo triturada, que o prédio existia fora do espaço-tempo convencional. Era um organismo que se alimentava de isolamento. Cada morador era uma célula, e o porteiro era o núcleo que garantia que tudo funcionasse em perfeita e terrível ordem. Seu Adhemar estava cansado. Ele estava lá desde que as fundações foram cavadas sobre um solo que nunca deveria ter sido perturbado, e agora sua matéria orgânica estava se desfazendo, tornando-se pó. Ele precisava de um sucessor. Ele precisava de mim. Ele estendeu o molho de chaves de bronze, e cada chave representava a vida, os segredos e a alma de um morador. Ao tocá-las, eu sentiria tudo. Eu seria onisciente dentro daquelas 4 paredes, mas estaria para sempre cego para o resto do universo. Eu tentei recusar, tentei empurrá-lo, mas minhas mãos atravessaram o corpo dele como se ele fosse feito de fumaça fria. O peso das chaves subitamente apareceu na minha mão, mesmo sem eu tê-las aceitado. Elas eram pesadas, quentes, vibrando com uma energia que me queimava a palma. A névoa lá fora começou a invadir o subsolo, subindo pelas grelhas de ventilação. E eu percebi que não havia para onde fugir, porque não havia um para onde. O prédio era o único plano de existência que restava. Eu vi seu Adhemar sorrir pela primeira vez. Uma expressão que era puramente uma fenda de escuridão em seu rosto pálido. E então ele simplesmente se desintegrou. Suas roupas caíram no chão, vazias, e um sopro de vento carregou suas cinzas para dentro das caldeiras. Eu estava sozinho. Ou melhor, eu era agora a sentinela da solidão alheia. Subi as escadas não por vontade própria, mas porque meus pés sabiam o caminho. O uniforme agora me servia perfeitamente, ajustado ao meu corpo como uma segunda pele. Cheguei ao saguão e as luzes se estabilizaram em um tom âmbar suave e acolhedor. O relógio de parede voltou a funcionar, o ponteiro dos segundos avançando com um clique satisfatório. 3h34 da manhã. O mundo fora do vidro continuava sendo uma névoa cinzenta, mas agora isso não me incomodava mais. Sentei-me na cadeira de couro atrás do balcão. Abri o livro de registros e peguei a caneta tinteiro. Com uma mão firme, que eu não reconhecia como minha, preenchi a data de saída de seu Adhemar e assinei minha própria posse. Senti a conexão com cada apartamento, cada fenda no teto, cada vazamento nos canos. Eu podia ouvir o respirar pesado da vizinha do 402, que sofria de insônia, e o choro baixo do homem do 115, que acabara de perder o emprego. Eu era o guardião de suas dores, o espectador de suas vidas medíocres. A conclusão definitiva deste horror é que o mal não precisa de chifres ou enxofre para se manifestar. Ele precisa apenas de uma rotina inquebrável e de um lugar de onde você sinta que nunca poderá sair. Eu sou o porteiro que nunca vai embora. Eu sou aquele que você vê quando chega tarde, aquele que sabe que você está fingindo estar ao telefone apenas para não ter que me cumprimentar. Eu vejo as sacolas de compras que você carrega, eu sei quais cartas você tem medo de abrir, e eu sinto o seu medo quando o elevador dá aquele pequeno solavanco entre os andares. Eu não sou mais um homem, sou a consciência coletiva deste mausoléu de concreto. O ciclo está completo. Os loops foram fechados com o sangue do meu próprio livre-arbítrio, e o pagamento final é a eternidade vigiando nada. Eu sou a ordem no caos da sua existência urbana, e você, querido morador, é apenas mais um passageiro no meu domínio. Agora, pare por um instante e escute. Consegue ouvir o som de chaves tilintando em algum lugar do seu corredor? Consegue sentir aquele par de olhos observando suas costas enquanto você espera o elevador abrir? Se você sentiu o frio na espinha ao ouvir esta história, olhe para a sua própria porta agora. O seu porteiro ainda está lá embaixo? Ele parece um pouco mais jovem hoje, ou talvez um pouco mais parecido com alguém que você costumava conhecer.
Não adianta tentar sair. A névoa já chegou à sua calçada. Comente, eu vejo as chaves. Se você também percebeu que o seu prédio não é tão comum quanto você pensava, e compartilhe sua experiência antes que as luzes do seu saguão comecem a piscar. O turno nunca termina, e eu estarei aqui, esperando por você, na próxima vez que você cruzar a entrada. Afinal, alguém precisa garantir que você nunca, jamais, vá embora.